E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja em casa. Tô morrendo de saudade de vocês, inclusive da Raquel, por incrível que pareça, né? Mas enfim, nesse momento, enquanto estivermos em casa, a gente vai gravar algumas aulas para vocês, para a gente poder dar sequência ao nosso conteúdo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, pode perguntar, que eu vou estar sempre disponível para esclarecer para vocês, certo? Então, vamos lá. O nosso próximo conteúdo que eu vou iniciar hoje vai ser sobre as sequências numéricas, mais precisamente sobre as progressões aritmética e as progressões geométricas. A gente vai começar falando de uma maneira geral sobre os tipos de sequências que nós temos, né? E depois a gente vai entrar nas progressões. Inicialmente, a gente vai falar de progressão aritmética, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei um slide aqui para vocês falando das sequências numéricas, que é um grupo de números dispostos em uma ordem definida, tá? Quando a gente fala sequência, nós podemos ter, por exemplo, a sequência de números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11. E vocês observam que essa sequência ela tem uma lógica, né? Ela não pega qualquer número. Vocês observam que só tem número ímpar, ok? Eu poderia também ter uma sequência de números pares, né? 0, 2, 4, 6, 8. E só de vocês observar a sequência, vocês conseguem observar que a lógica dela é justamente o fato de ser números pares. Eu poderia ter inúmero tipo de sequência com lógicas diferentes, ok? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder ver sequências que são infinitas, como, por exemplo, os números naturais ímpares e os números naturais pares, que a gente sabe que não tem fim. E eu poderia colocar para vocês uma sequência onde eu tenho fim, né? Por exemplo, os números primos naturais que sejam menores do que 10. Então, está escrito infinito aí, mas na verdade é uma sequência finita. Quais são os números primos que são menores do que 10? Então, nós temos o 2, o 3, o 5 e o 7. Fim, né? Então, qual é a lógica? São os números primos naturais que são menores do que 10. Perfeito? Vamos lá. Então, vocês vão observar dentro dessa sequência aí que nós temos uma ordem, né? Nós temos o primeiro termo, nós temos o segundo termo, nós temos terceiro, quarto e por aí em diante. Quando eu falo lei de formação, é muito importante a gente entender que, por exemplo, qual seria a lei de formação naquele primeiro exemplo dos números ímpares? Justamente o fato de ser números ímpares determina que a lógica dessa sequência vai começar no 1 e vai sempre ser números ímpares. Nesse exemplo aqui, ele pediu para a gente que a lei de formação dessa sequência vai ser 4n mais 1. Quem é esse n aí? O número n ele é todo número natural que não possa incluir o zero. Ok? Então, qualquer número natural excluído zero. Então, nós vamos substituir esse n por 1, por 2, por 3, por 4 e por aí em diante. Nesse caso, o exemplo pede para a gente achar os primeiros 4 termos da sequência. Então, eu não vou precisar fazer o A5, o A6, o A7. Eu quero só os 5 primeiros. Então, os 4 primeiros. Então, eu vou substituir o meu n por 1, né? Por exemplo, 4 vezes 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, esse é o meu primeiro termo. Depois, substituo por 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Descubro o meu segundo termo. Faço a mesma coisa com o 3 e com o 4. E eu consigo concluir que a sequência, cuja lei de formação é 4n mais 1, vai corresponder aos números 5, 9, 13 e 17. Então, quando eu falar de sequência, eu obviamente que vou dar a lei de formação para vocês, né? Eu vou dar a lei de formação e você vai constituir todos os elementos que são possíveis dentro daquela lei de formação.
Eu posso dizer de uma sequência infinita, aí vocês vão escolher uns 4, 5 elementos apenas, né? E vão colocar reticências, só para direcionar que essa sequência numérica é uma sequência infinita, ok? Ou eu posso fazer igual ao exemplo. Eu quero os 4 primeiros termos. Então, você vai achar apenas os 4 primeiros termos. E, nesse caso, eu disse que o n tem que ser qualquer número, desde que seja excluído o número zero. Aonde que eu estou vendo isso? Eu estou vendo aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um n asterisco? Esse asterisco junto de qualquer conjunto significa que o número zero vai ser excluído, ok? Eu vou disponibilizar para vocês, né, depois esse material. Mas observa que nós temos uma sequência muito famosa, que é a sequência de Fibonacci. Vocês já devem ter visto em filmes, né, como o filme do Dan Brown, que é o Código da Vinci. E é uma sequência extremamente famosa, onde ela começa no número 1 e ela sempre soma o seu antecessor. Então, vamos lá. Começa no 1. O antecessor de 1 é 0. Então, 1 mais 0, o segundo termo vai continuar sendo 1. Depois, o 1 com o antecessor da sequência, que no caso foi o 1 aqui, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. E depois o próximo número seria 21 mais 13 e assim sucessivamente. Tranquilo? Bom, agora falando um pouquinho das famosas sequências, né? São as duas mais importantes, que são a PA e PG, né? PA, progressão aritmética, e PG, progressão geométrica. Nós vamos entrar inicialmente falando da PA, tá? Então, independente se ela é PA ou ela é PG, a gente precisa inicialmente saber que ambas vai ter uma razão, tá? No caso da PA, nós temos um tipo específico de razão e no caso da PG, outro tipo específico. Quando nós falamos de razão, na PA nós utilizamos o termo R mesmo, beleza? Então, vamos observar o seguinte. Se vocês verem os exemplos, vocês vão ver que na sequência número 1, ela contempla os números 2, 5, 8, 11, 14, 17. Consegue observar que essa sequência está aumentando, né? O primeiro termo dela é o 2, depois do 2 sobe para o 5, sobe para o 8, sobe para o 11 e assim sucessivamente. Quando eu tenho uma sequência em que os elementos vão aumentando, eu posso dizer que essa PA é uma PA crescente. Mas antes de tudo, como que eu sei que essa sequência é uma PA e não uma sequência qualquer como a Fibonacci? Por que a Fibonacci ela não é considerada uma sequência ou uma progressão aritmética? Observa que essa sequência 2, 5, 8, 11, 14, 17 está crescendo exatamente de 3 em 3. As progressões aritméticas, elas crescem na mesma proporção. Então, a razão desse crescimento aqui vai ser igual a 3. Como que eu descubro isso? Eu pego o segundo elemento, que é o número 5, e subtraio do primeiro. Então, 5 menos 2 dá 3. Se eu pegar o terceiro elemento e subtrair do segundo, eu vou achar 3 também. 8 menos 5, 3. Se eu pegar o quarto elemento e subtrair do terceiro, 11 menos 8 dá 3. 14 menos 11 dá 3. 17 menos 14 dá 3. Então, a razão para toda essa PA tem que ser 3. Se em algum momento essa razão alterar, eu já não posso mais chamar essa sequência de progressão aritmética, tá? Porque na PA, todo crescimento ou decrescimento tem que ser com a mesma razão. Então, nesse caso, se eu perguntasse para vocês qual seria o próximo termo dessa PA, vocês me informariam que seria o 20, né? Porque ela está crescendo de 3 em 3, ok? Observa que no item número 2, eu tenho o oposto. Eu tenho aí uma sequência na qual está caindo. Eu tenho 10,
8, 6, 4. E tá caindo de que maneira? De 2 em 2. Então, a razão nesse caso aí vai ter que ser negativa, ok? E toda vez que eu tiver razão negativa, eu vou chamar de PA decrescente. Observa que no item número 2, se eu pegar o segundo elemento, que é o 8, e subtrair do primeiro, 8 menos 10 dá menos 2. O terceiro elemento, que é 6, 6 menos 8 dá menos 2. 4 menos 6 dá menos 2. 2 menos 4 dá menos 2. 0 menos 2 dá menos 2. E aí sucessivamente. Se eu perguntasse para vocês qual é o próximo termo dessa sequência, vocês iriam me falar menos 2, porque a sequência está caindo, beleza? Agora, se eu tiver porventura uma PA em que todos os elementos são iguais, aí a razão vai ser 0 e nós chamamos de PA constante. É muito importante que nesse caso em especial, o exercício informe para a gente qual é a razão. Por quê? Tanto uma PA quanto uma PG de número igual, ela é difícil de a gente identificar. Não tem como eu falar só olhando para a sequência 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, se é uma PA, se é uma PG. Agora, se o exercício disser que a sequência é, no caso, 5, 5, 5, 5, 5, e informa para mim que a razão é 0, eu posso dizer que é uma PA. Se a razão for 1, aí nesse caso eu vou ter uma PG. Fácil, muito tranquilo, né? Então vamos lá. Aqui tem a fórmula, do termo geral da PA, e aí a gente vai aprender a trabalhar com ela propriamente dita. Antes da gente aprender a usar a fórmula, eu preciso que vocês saibam o que corresponde a cada elemento dessa fórmula. Então, a razão nós já sabemos, né? Então, nós já sabemos que a razão é sempre o segundo termo menos o primeiro, beleza? E agora, quem vai ser, então, o meu N, o meu A1 e o meu AN? Presta atenção que o A1 ele corresponde ao primeiro termo da sequência. Então, naquela sequência que está crescendo 2, 4, 6, 8, 10, o meu primeiro termo vai ser o 2, beleza? Então, vamos tentar entender agora apenas quem é o AN e quem é o N sozinho. Se no exercício ele pede para vocês o seguinte, descubram o 10º termo dessa sequência. Então, eu vou descobrir o A10, porque eu quero descobrir o 10º termo, perfeito? Se estou descobrindo o 10º termo, o meu N vai valer 10 e o meu AN vai ser justamente o número que está ocupando a 10ª posição. Tranquilo? Agora a gente vai aqui para a folha, porque eu vou explicar para vocês utilizando as fórmulas e eu vou escrever para a gente poder aprender a aplicação dela. Perfeito? Bom, pessoal, vamos lá. Eu coloquei aqui a fórmula que nós chamamos de termo geral da PA, que é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Vamos tentar aprender como utilizar essa fórmula. Eu vou colocar aqui uma sequência qualquer. Então, inicialmente, nós vamos ver se essa sequência é ou não uma PA e depois a gente utiliza a fórmula. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3, 6, 9, 12 e por aí em diante. É uma sequência infinita. Primeira coisa, é uma sequência que está crescendo, não é? Começando do número 3, indo para o número 6, aumentando para 9, aumentando para 12 e por aí em diante. Então, vamos descobrir primeiro se é ou não uma PA. Se o exercício já falar para vocês no enunciado que é uma PA, vocês não têm o trabalho de identificar se é ou não, porque aí vocês vão confiar no exercício. Mas tomem muito cuidado, porque às vezes o exercício dá uma sequência que no começo parece uma PA, mas no final ela vai se distanciando de uma maneira que a razão não prevalece a mesma. E aí não é uma PA, ok? Então tomem muito cuidado. Então vamos lá. Para eu descobrir se é ou não é uma PA, eu sempre pego o segundo termo
menos o primeiro. Então, eu tenho 6 menos 3 dá 3. Se eu fizer isso em todos os termos que estão explícitos para mim, tem que dar 3. 9 menos 6 dá 3. 12 menos 9 dá 3 também. Então, eu posso concluir que a razão dessa PA é 3. Perfeito? E eu sei que é uma PA. Bom, digamos que eu queira descobrir o 10º termo dessa sequência, dessa PA. Óbvio que muita gente ficaria fazendo 3, 6, 9, 12, 15, até chegar no 10º termo. Só que eu posso pedir termos muito maiores, né? O centésimo, o centésimo vigésimo e por aí em diante. Aí, né, obviamente que não dá para a gente poder fazer isso manualmente. Mas, como é o 10º termo, vamos lá. O meu AN é o que eu quero descobrir. É o meu A10, ou seja, eu quero descobrir o 10º termo. O A1 é o primeiro termo dessa sequência, que nesse caso em especial vai ser o 3, perfeito? Mais N menos 1. O N vai ser 10, porque eu quero descobrir o 10º termo. Então, será 10 menos 1 vezes a razão que eu acabo de descobrir, que é 3. Agora eu vou desenvolver essa estrutura e vou descobrir quem é o 10º termo. Então, vamos lá. 3 mais 10 menos 1 dá 9. 9 vezes 3. Gente, muitas pessoas erram nesse pedaço, né? Lá no 6º ano, a gente viu que antes eu faço a operação de multiplicação para depois eu somar. Então, eu não vou fazer 3 mais 9. Primeiro eu faço 9 vezes 3, né? Ou 3 vezes 9, que dá 27. E depois eu somo com esse 3, ok? Vamos lá. 27 mais 3 dá 30. Então, eu concluo que o elemento que ocupa a 10ª posição, em especial dessa progressão, vai ser justamente o elemento 30. Beleza? Fácil? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar, que eu vou estar disponível para ajudá-los. Beijo e até mais.